Amigos do Jornal Defensor, aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, entrevista coletiva com a promotora, doutora Patrícia Gasparini, ela que é promotora do Patrimônio Público aqui de Taquaritinga, em relação ao pedido e à decisão de afastamento do prefeito Vanderlei Márcico e também do secretário da Fazenda. Nós vamos acompanhar aí aquilo que a doutora comentou em relação a esse tema. Só que o Câmara Municipal um processo pedindo a cassação do seu prefeito municipal. Esse é um novo processo ou que ao Poder Judiciário teve a doutora Tayana deu a sentença, as informações são as mesmas, é o mesmo processo? Mauro, sim, o inquérito civil que instruiu o pedido de cassação é o mesmo que instruiu a ação de improbidade administrativa ajuizada na semana passada. Então, o que muda é que os fundamentos utilizados para o pedido de cassação eram específicos para aquela ocasião em que se entendeu que houve ali um abuso de poder, né, por parte do senhor prefeito, naquela manifestação feita pelos aposentados, em que ele ameaçou cortar benefícios dos aposentados. Então, em razão desse esse era o fato que fundamentava o pedido de cassação. Mas os documentos que instruíram esse pedido, inclusive para contextualizar o pedido de cassação, que não era isoladamente, né, aquele fato em si, mas toda a situação pela qual passava a cidade, são os mesmos documentos que embasaram a decisão da segunda vara local. Sim, o julgamento da Câmara é um julgamento político, né? Não é um julgamento técnico. Em razão disso, né, nós não tivemos êxito no pedido formulado à Câmara. Em razão disso, nós demos continuidade às investigações e, de qualquer modo, a cassação do prefeito não impediria a responsabilização pelos atos de improbidade administrativa, porque são esferas diferentes e também são consequências diferentes, porque na ação nós pedimos a reparação desse prejuízo. Como você deixar de pagar uma conta da sua casa? Isso vai gerar juros, correção monetária, encargos. Quando a prefeitura deixa de pagar as contas dela, isso também gera um prejuízo, gera esses encargos que terão que ser ressarcidos pelos responsáveis. Conta pra gente então, doutora, pra gente entender melhor. Como é que começou essa investigação? O que vocês encontraram de errado para chegar até esse ponto de uma cassação? Desde quando que teria o problema? Então, o Tribunal de Contas indicou que desde o início da gestão do senhor Vanderlei, né, e também do secretário que está no cargo desde 2018, ou seja, desde 2017, 2018, já vinham sendo feitos alertas, apontamentos pelo Tribunal de Contas do Estado acerca de irregularidades na gestão das contas públicas, com violação da lei de responsabilidade fiscal, enfim, violação das leis orçamentárias, mas nenhuma providência foi adotada pelos gestores. Foram feitas reuniões na Promotoria de Justiça com o senhor prefeito, com os secretários, com a Procuradoria Jurídica do município, e também nada de concreto se viu. Nada de concreto foi feito, né? Nenhuma medida foi tomada para que essa situação melhorasse. Em razão disso, nós não tivemos alternativa que não ao ajuizamento da ação judicial. Doutora, hoje o quadro é um pouco diferente do que está no processo, né? O bloqueio das verbas que chegavam à prefeitura já estão liberados. E os pagamentos estão praticamente em dia. Salários, aposentados, algumas entidades recebendo os seus benefícios que tem que ser por lei receber, né? Isso pode mudar alguma coisa no futuro? Olha, agora nós vamos acompanhar o andamento da ação. De qualquer forma, os fatos ímprobos que nós entendemos que já estão caracterizados e delineados na ação, os requeridos terão que responder por esses atos, né, que já foram praticados. De qualquer modo, durante o processo haverá ampla defesa, né, os requeridos também vão poder produzir as provas que eles entenderem necessárias. O Ministério Público confia muito nos documentos já juntados e, apesar de o senhor mencionar que as contas estão regularizadas, na verdade, a Promotoria de Direitos Humanos, né, coordenada aqui pelo Dr. Ilo, teve que ajuizar ações judiciais cobrando esses valores em favor da Santa Casa, em favor do abrigo
de idosos, em favor do Hospital de Olhos, pedindo bloqueio das contas municipais. Em alguns tiveram êxito, né, em outros nem tanto, e tem inúmeras outras ações buscando regularização de serviços junto a escolas, né, obras paralisadas, vagas em creches, que nós ainda estamos demandando, né? Então, a situação não está regular. Pelo contrário, as contas, os débitos vinham se avolumando, os precatórios também, né, vinham se avolumando, e a situação financeira da prefeitura é difícil, é complicada. Então, dando continuidade na situação, com certeza o prefeito deve aí buscar essa defesa, deve apresentar essa defesa, caso ele consiga retornar ao cargo, como a gente já viu em diversas cidades da nossa região, em diversos outros casos. Quais serão os próximos passos do MP? Bem, dessa decisão que afastou liminarmente o senhor prefeito, o senhor secretário, cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E é possível a reforma dessa decisão? Sim, é possível, mas nós não acreditamos que isso ocorrerá, porque a ação foi muito bem fundamentada, muito bem instruída e está calcada em documentos irrefutáveis, no sentido de que essa gestão realmente era temerária e vinha causando grande prejuízo ao patrimônio público. De qualquer modo, independentemente do afastamento ou não dos gestores, a ação prosseguirá para responsabilização por esses atos praticados e reparação do prejuízo causado, que só será apurado na sua totalidade ao final, quando houver uma verdadeira liquidação desses valores, né, para apuração do real prejuízo causado à cidade. Além disso, o Tribunal de Contas ainda apontou indícios de corrupção, né, pelo favorecimento de credores. Então, por que alguns credores eram favorecidos, beneficiados, e outros sequer tinham um pagamento efetuado? Não é? Em razão disso, desses indícios de corrupção, há investigações agora em separado para apurar esses pontos que ainda restam ser esclarecidos. Doutora, eu queria talvez a gente explicasse, a gente detalhasse para as pessoas que estão em casa entenderem. A gente está falando de prejuízos que foram identificados em quais áreas, em quais setores que vocês viram problemas, e a gente já consegue ter uma noção do prejuízo gerado ao município hoje? Olha, os débitos apurados neste inquérito civil, né, nesta ação, são referentes aos precatórios, ou seja, decisões condenatórias contra a prefeitura municipal já definitivas, né, das quais não cabem recursos e que não foram pagos, e isso gera correção monetária, juros, enfim, vai onerando mais a prefeitura pela falta de pagamento, né, além da falta de pagamento de conta de água junto ao SAET, INSS de servidores municipais e outros tantos fornecedores, construtoras, enfim, diversos fornecedores da prefeitura que não foram pagos, e quando não são pagos, como eu disse, é como uma conta da sua casa. Se você não paga a conta em dia, esse débito aumenta em razão de juros, correção, multa, e não é diferente com a prefeitura. Em relação ao prejuízo total? Em relação ao prejuízo total até então apurado, como eu disse, a documentação apresentada pela Prefeitura ao Tribunal de Contas foi insuficiente, ela foi incompleta. Então, não foi possível apurar o total desse prejuízo. O que nós temos até agora, é um prejuízo mínimo de 6 milhões de reais, mas que, ao final, com a liquidação dessa sentença e acesso aos reais valores, né, aos documentos na íntegra da Prefeitura, será apurado o valor total desse prejuízo e cobrado dos responsáveis. Doutora, o prefeito foi notificado amanhã de ontem, segunda-feira. Certo. O que eu tinha visto até então no processo foi a expedição dos mandados de intimação. Eu não acompanhei se eles já foram cumpridos ou não, mas acredito que sim. Eles sendo afastado, quem é isso? Quem teria o processo? Pela ordem natural das coisas, seria o vice-prefeito quem assumiria agora a prefeitura de Taquaritinga. Nesse caso, o vice-prefeito se encontra pelas informações desse processo que ele está fora do país. Como que a cidade, quem responde pela cidade? Aí, Aldo, nós teremos que ver quem seria o sucessor do vice-prefeito, mas a princípio seria o presidente da Câmara, né, que assumiria aí interinamente a prefeitura até a volta do vice-prefeito. Neste momento, só não tem informação de quem está respondendo pela prefeitura.
Não depende de uma decisão nossa nem da justiça, é algo automático previsto na lei municipal. Basta o prefeito e o secretário. Automaticamente o vice-prefeito assume. É automático. É como no caso de morte, enfim, ou de renúncia do cargo, né? Imediatamente o vice-prefeito assume. Doutora, a gente tem recebido diversas perguntas, diversas mensagens nas redes sociais do Jornal Defensor em relação a uma possível não aceita, assim, o vice-prefeito não assumir, tá, uma desistência dele. O que isso aconteceria? Ele teria que renunciar? Como é que fica? Ele não pode simplesmente dizer que não quer assumir a prefeitura e continuar como vice-prefeito, né? Ou ele renuncia ao cargo, ou ele assume a prefeitura. Caso ele não assuma, o presidente da Câmara. Sim, seria a ordem da sucessão natural. Ok. Como a senhora traçou, no momento da prefeitura, gerou esse processo, essas investigações e o afastamento do prefeito Vanderlei. Com esse afastamento, não complica ainda mais a situação da cidade, como a senhora colocou, que está realmente, principalmente entidades e pessoas que precisam receber, não recebendo. Esse afastamento não complica ainda mais. No entender do Ministério Público, não, né? Porque quem vinha causando essa situação eram justamente esses gestores. Então, o que o Ministério Público busca é realmente salvaguardar o patrimônio público e descontinuar essa gestão que vinha sendo classificada como temerária pelo Tribunal de Contas do Estado. Só diz que ele pode recorrer. Pode recorrer. Do Tribunal de Justiça. Exatamente. Esse plano de recurso? Não, ele pode propor o recurso a qualquer momento, né? Logo após ser intimado da decisão, ele já pode propor o recurso, que demandará algum tempo para ser julgado pelo tribunal, enfim, aí a gente já não pode dizer a respeito disso, né? De quanto tempo isso vai demorar para ser julgado. Ele pode pedir também uma liminar no recurso dele, né? Isso nós iremos acompanhar os próximos passos, tanto do prefeito, não sei se ele vai recorrer, se é a intenção dele recorrer, mas se for, nós acompanharemos esse recurso. Tem um prazo para ele recorrer ou não? Tem um prazo, né? O prazo do agravo, que, salvo engano, são 30 dias. 30 dias. Ok. Doutora, como está claro, está deixando claro que o espaço que deve ser marcado pela unidade não é único e exclusivamente os repasses para as entidades. Existem outras situações, outros processos dentro do momento da administração, né? Não é única e exclusivamente a falta de repasse para entidades, na casa, os códigos, que acabou sendo pago depois de uma intervenção, também no Ministério Público, né? Sequestrado algo de reais da prefeitura para poder fazer a reparação. O códigos tem que estar para os 1.300, 250, 1 milhão, 250, as informações falta ainda a Santa Casa. De qualquer forma, desculpa interrompê-lo, mas de qualquer forma, ainda que esses débitos venham sendo quitados, né, entre aspas, aos trancos e barrancos, né, dependendo aí de ações judiciais, de bloqueios das contas municipais, fato é que esses atrasos já oneram os cofres públicos de qualquer maneira, porque os atrasos geram esses encargos. Então, esses atrasos constantes para diversos fornecedores já causou um grande prejuízo e continuaria causando caso eles continuassem a acontecer. Doutora, eu queria a gente falar sobre relação às infrações, então, quais estão citadas nessa ação, quais o prefeito teria cometido, e se tem outras pessoas que também vão responder esse processo além do secretário da Fazenda? Não, os requeridos são exatamente o prefeito municipal e o secretário da Fazenda municipal. Não existem outros réus nesta ação, né? E os atos de improbidade são esses narrados no sentido de atrasos e inadimplência nos pagamentos dos precatórios junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a falta de pagamento da conta de água, falta de pagamento do INSS e falta de pagamento ou atrasos dos outros fornecedores, o que tem gerado esse dano, esse prejuízo ao erário, ao patrimônio público. Eles são categorizados de que forma? Entra como corrupção, entra como improbidade? Entra como improbidade administrativa, artigo 10 da Lei de Improbidade. Todos eles. Todos eles
mas nós entendemos que são atos separados, então haveria uma somatória desses atos, né, que foram descritos separadamente na ação. Outro detalhe importante, que é importante nós frisarmos, é que o Tribunal de Contas indicou que estava havendo um aumento da arrecadação, um superávit no município, ao mesmo tempo em que as contas deixavam de ser pagas. Então, isso só indica que realmente o dinheiro vinha sendo mal gerido, né? Além de ter sido verificado obras que poderiam ter sido suspensas, obras que não eram necessárias naquele momento diante da situação precária da parte financeira da prefeitura, gastos com shows, com horas extras excessivas, com servidores, inclusive o Carnaval de 2024, que houve gastos aí consideráveis, né? E que não eram proporcionais à situação pela qual vem enfrentando a prefeitura, que sequer conseguia pagar um hospital. Então, não é compatível com a situação financeira da prefeitura a realização dessas obras, desses eventos e, ao mesmo tempo, não pagamento de serviços essenciais do município. A gente pode então falar de uma má gestão da prefeitura de Taquaritinga, que pode também causar prejuízos a longo prazo do que ser investido. É mais do que uma má gestão. São atos dolosos de improbidade administrativa, ou seja, eles tiveram a oportunidade, alertas e apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas desde o início da gestão, 2017-2018, e nenhuma medida foi tomada para que a situação se consertasse. Então, além disso, como eu já narrei, falhas na conciliação bancária, ocultação de débitos, de passivo, quebra na ordem cronológica do pagamento dos credores, favorecimento de credores, tudo isso leva a crer que foi mais do que uma má gestão, né? Foi uma gestão ímproba, né? E temerária frente aos recursos públicos, causando grande prejuízo ao município. Nesse período, doutor, de 90 dias de afastamento do prefeito, do secretário, né? Enquanto as investigações continuam para saber se tem mais detalhe ou não. Nesse período, eles podem frequentar o paço público, podem entrar na prefeitura? Olha, não foram proibidos, né, de acessar o prédio público como qualquer cidadão pode acessar. Agora, não seria adequado, no meu entender, nem indicado ao senhor prefeito e ao secretário que eles continuassem frequentando os gabinetes e tomando decisões ou com acesso a documentos que só a administração pode ter. O que eles podem ter acesso é onde qualquer cidadão comum pode entrar, né, nos espaços públicos. Agora, num espaço reservado à administração, eu não aconselharia que eles frequentassem, porque eles não podem mais interferir nessa gestão municipal. Esse afastamento pode ser prorrogado por quanto tempo? Por mais 90 dias, é o que prevê a lei. Isso é automático? A prorrogação não é automática, deve ser devidamente fundamentada por uma nova decisão judicial. Seriam 180 dias no caso, praticamente no fim do mandato. No total, 180 dias. Né? Praticamente no mandato. Praticamente no fim do mandato. Sim, e além disso, nós temos em andamento já uma ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sabugo, em segunda instância, né, junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça, um pedido de intervenção estadual no município. Por quê? O que significa intervenção? A intervenção seria a substituição total da gestão municipal, de todos os secretários, de todos os gestores municipais, vice-prefeitos e secretários respectivos, por um interventor nomeado pelo governador do estado. Essa possibilidade. Há essa possibilidade. São processos distintos, com causa de pedir distintas e consequências distintas, porque o que nós buscamos é primordialmente a responsabilização do senhor prefeito e do secretário da Fazenda pelos atos de improbidade cometidos e reparação do dano causado. Na ação de intervenção, busca-se uma substituição total da gestão municipal. Por qual razão ele considera essa? Também com base nessas questões, na gestão temerária da prefeitura. Então aí sairiam todos. A administração pode ser disputada.
ocorre esse risco. O impacto isso traria na cidade. O impacto, de qualquer forma, ao nosso ver, é um impacto melhor do que o quadro que nós temos atualmente. Mas se a gestão atual tem causado grande prejuízo aos cofres públicos e agora diretamente à população, com suspensão e ameaça de corte de serviços essenciais para a população, o que nós buscamos com essas ações é a regularidade das contas públicas, né, e a normalização da gestão municipal até as novas eleições, para que nós tenhamos uma gestão que possivelmente venha regularizar as contas e acatar o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, as leis orçamentárias e a Constituição Federal. Na visão da senhora, essa intervenção corre grandes riscos de acontecer? Isso eu estaria tentando adivinhar qual é a solução que vai ser dada pelo Judiciário, mas isso já está em curso no Tribunal de Justiça, inclusive já foi também expedida uma notificação, né, ao senhor prefeito, aos gestores, né, do município, que já estão a par dessa ação proposta pelo Procurador-Geral. Isso é o que seria uma administração pública civil? É uma ação, é uma conduta realmente de exceção, né, porque infelizmente não é o que nós gostaríamos de fazer, não gostaríamos de chegar a esse ponto, mas infelizmente foi o que nos restou diante da situação que vinha se agravando no município. Ele pode chegar a ser preso por isso, doutora? Existe alguma chance nesse sentido ou não? Não, a questão da prisão, ela só ocorre no processo criminal, né? Então aí seriam investigações em separado de outra seara, o que não se descarta, mas também no momento não há nada nesse sentido ainda, nenhuma ação criminal proposta em razão desses fatos. É uma investigação administrativa. Investigação na área civil. Não existe processo criminal. Sobre esses fatos, não. Tem outro? Pelo que eu sei, tem outro processo criminal em andamento, está por Vanderlei, mas não sobre esses fatos. E também não é da minha alçada, né? Como o prefeito, ele tem foro por prerrogativa de função. Ele só pode ser processado no Tribunal de Justiça, né, pelos procuradores de justiça. Então aí já não é uma questão a ser resolvida pela promotoria de Taquaritinga.